Fala, fala meus amigos e minhas amigas, beleza com vocês? Globo Cripto aqui na área, mais uma vez tentando trazer aí para vocês as melhores notícias sobre os melhores investimentos, as melhores análises, né, mais verdadeiras possíveis para vocês estarem estudando aí e fazerem o investimento de vocês, né? Galera, quero agradecer imensamente, né, nos comentários de vocês, o agradecimento de vocês. Eu tô vendo tudo bem direitinho, né? E vendo que realmente o meu propósito a cada dia mais se concretizando, né? Então, ou seja, de um simples, como quem já sabe, de onde a gente começou, né? A gente tinha zero inscritos, hoje a gente já está no caminho aí de 2.000 inscritos e por aí vai. Então é mais um significado que realmente a gente está evoluindo cada dia mais, que realmente o conteúdo desse canal está sendo bastante evolutivo para vocês, né? Então, galera, outra coisa também, as nossas moedas aí, né, subindo, né, outras incorreções, mas basta ter paciência que a gente vai estar conseguindo chegar aonde a gente quer. É isso, como eu sempre venho falando. Outra coisa, galera, às vezes eu tenho que falar algumas coisas, eu acabo esquecendo, então infelizmente, se eu esqueci de alguma coisa, coloque nos comentários que eu sempre vou estar ajudando aí vocês da melhor forma possível, né? Estou estudando a ideia do Telegram, da questão da área de membros, né? Aquela área paga com valor simbólico, R$ 2,50, R$ reais ali por mês para cada um, né? E para estar dentro de um grupo ao qual realmente os interessados, porque infelizmente se eu estar liberando isso para qualquer um, vai chegar lá para fazer baderna e tudo mais. Então eu acho que quem bota ali um pouquinho do dinheiro e tudo mais, por mais que seja simbólico, a gente consegue regular bem e não deixar virar uma porcariada, né? E outra coisa, a gente está criando, eu estou trabalhando também para estar criando uma outra área de membros, né? Ao qual é um membro de bate-papo, ou seja, é eu com você, você vai pagar um valor simbólico ali por mês, a gente vai estar fazendo um bate-papo, ainda não estipulei o horário, como eu já venho falando, mas estou dando uma estudada, para exatamente eu conversar com você e a gente tentar fazer algumas análises, eu te ensinar, eu te ajudar a evoluir e além disso, tirar as tuas dúvidas. Porque eu acho que as pessoas, o que elas fazem hoje em dia? Hoje em dia, elas fazem vender o curso para você e realmente o bom, que é o bom de boca a boca, a gente não vê. É só exatamente mandar um material gravado para você assistir e pronto. E por isso o seu dinheiro fica. Então, eu pensei nessa ideia e eu acho que vai estar ajudando muitas pessoas, né? Só que o que acontece? Eu não vou ter como abrir isso para todo mundo, né? Vou estipular um valor X de pessoas, porque então infelizmente eu não vou ter tempo para estar atendendo todos, né? Então vai ser tudo controlado, tudo na medida, com valores acessíveis para qualquer um poder estar participando, beleza? Quem ainda não está conseguindo suas criptomoedas, está aí o link aí abaixo, né, da descrição, para você estar ganhando as suas criptomoedas sem nenhum centavo, sem nada de investimento, né? Ou seja, você pode ganhar a TRX, que é a Tron, você pode ganhar BNB, Satoshis, que é o Bitcoins, né? Depende aí do seu intuito, né? Dentro da plataforma, né? Lembrando, você não vai gastar nenhum centavo. Outra coisa, assim que eu terminar de fazer essas análises, estou tentando deixar as análises em dia, mas são muitos comentários, cada vídeo é um comentário, e eu falo, graças a Deus, que tem comentários, né? Porque é o que eu falo, é graças a vocês que eu tento trazer o máximo de conteúdo aqui, beleza? Então vamos para o vídeo aqui, que é o que importa, né, galera? Gente, hoje eu venho, antes de começar o vídeo de hoje, eu venho só falar um negócio aqui para vocês. Um inscrito, né, claro, não tô rebaixando, não tô falando de nada, veio e me falou desse jeito: ô Lobo, tem uma moeda chamada Apoild Sul, né? Ou seja, tem uma moeda chamada disso, que ela está no valor de 0,00077774, praticamente, se a gente for falar o preço do win, né, digamos assim. E o fornecimento dela é baixo, né? Ou seja, 6 bilhões ali de moedas, né? Então, eu acredito que seja uma boa oportunidade. Ela veio e falou desse jeito. E aí eu fui dando uma estudada e tudo na moeda e tudo mais. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está dizendo que isso é uma boa moeda? Não, porque tal canal me indicou isso, falou isso e tal. Aí eu fui analisar, né, a moeda. Aí eu vi, tem um movimento ascendente aqui, depois descendente e voltou exatamente para praticamente o valor de lançamento, né? E eu analisando, eu falei, será que é uma boa moeda? Então eu vou dar uma estudada. Gente, quando eu cliquei aqui para ver sobre a moeda, olha onde é que a gente chega, né?
olha onde é que a gente chega. A gente chega num site, né, que é como se você tivesse que conectar a sua carteira aqui para você estar jogando os seus BNBs, né, dependendo aí da moeda, para você estar lucrando, digamos assim. Aí eu te falo, gente, primeiramente, se a gente entra aqui, quando a gente clica aqui, a gente vai ver informações realmente da criptomoeda. Que informações a gente tem da criptomoeda nisso aqui? Aí eu te falo, olha o site diz aqui, você tem coragem de entrar na criptomoeda e conectar a sua carteira da wallet e tudo mais nisso aqui? Você tem coragem disso? Porque é o que eu falo. Olha a situação do site desse, né? Ou seja, um perigo horrível, infelizmente, mas só por causa que está alienado só pelo preço, né, 0,00, já vai estar querendo. Então, é por isso que eu estou querendo mostrar mais uma vez. Não é qualquer criptomoeda que esteja no valor de 0,0000 alguma coisa, ou um baixo fornecimento como isso aqui, que realmente vai ter um potencial de crescimento grande, ou um potencial de crescimento absurdo. Olha isso aqui, gente, como é que você vai colocar o seu dinheiro, a sua moeda e tudo mais nisso aqui? Ou seja, praticamente brincadeira, né? E fora que não tem nada sobre o site aqui, né? Nada, a gente só vê informações que, na minha opinião, olha aí, olha isso. Como é que você coloca o seu dinheiro num negócio desse? Então o quê? É só exatamente mais um alerta para vocês não estarem caindo em qualquer asneira que falam por aí. Beleza? Então vamos lá começar o nosso vídeo hoje, né? Como a gente sempre fala, vamos aqui na CoinMarketCap, né? Após a gente ir na CoinMarketCap aqui, deixa eu ver se está gravando, tudo gravando bem direitinho. Vamos aqui numa moeda chamada de FEB Token, né? Hoje ela está custando no valor de 0,000000001, a variação de 5,80% negativo, né? Menos, né? Não tem um valor de circulação nem nada ainda dela, possui ainda moedas novas e tudo mais, não sei. Então o que? A gente tem um período de lançamento, lateralização, então, ou seja, voltou para o período de lateralização. Como a gente vê aqui, a gente não tem muitas informações, né? Então a gente vê aqui, ó, lá na Pancake, né? Quem quiser comprar, já foi explicado e tudo mais. Então, a gente já tem vez aqui. Aí agora a gente vai saber as informações sobre essa moeda. Hoje ela está na 4697, né? A colocação dela, né? Então a gente vem aqui e a gente já vai começando a fazer as nossas traduções. Então, alimente cada babuíno, né? Primeira moeda autodestrutiva, né? Ou seja, uma coisa boa, né? Quando a gente fala em uma criptomoeda. Então, uma coisa boa, vem um projeto bom, né? E lançamento justo e urgável. Nada demais. Então, vamos lá. A origem. A FIB começou com um experimento social e se transformou em um projeto administrado pela comunidade, alimentado por pessoas apaixonadas em combater a inflação. Opa, olha aqui. A gente já vai, é como se fosse a redação, né? A gente vai separando ali os termos importantes para estar entendendo. E aí quebrar a norma sobre tokenomics. As regras são simples. Aí hoje existiam anteriormente, né? 1 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de moedas, né? Antes. Cada vez, aí ele fala que cada vez que uma FEB é transferido, né? Ou seja, transferido, seja, se você compra a sua moeda, tá aqui a FEB, né? Vamos dar um exemplo. Isso que ele quer dizer. Se você está aqui, você vai e você compra a sua moeda, 1% dessa transferência, né? 1% dessa transferência, ela é queimada, né? Ou seja, ela é queimada. Tanto na compra, se você está comprando, e também quando você está vendendo, né? Vendendo, você paga exatamente uma taxa de 1%. E esses 1% de cada transação e tudo mais, ele é queimado. Então o que? A gente vai totalizar 1% na ida, então é 2% em uma transação de cada pessoa é queimada, entendeu? E logo a gente tem aquela regra, a alta quantidade de moeda, né? Se tem alta quantidade de moeda, o valor é baixo. Mas aí se tem baixa quantidade de moeda, que é exatamente o que vai estipular essa queda, o valor vai se tornar alto, né? É basicamente isso que ele vem falar. Então ele vem falar que no caso o FB foi lançado furtivo, 100% da oferta foi semeada com liquidez, né? Isso significa nenhuma pré-venda e nenhuma alocação aos membros da equipe. Ele está dizendo que nenhum dos membros da equipe, né, possui exatamente, como é que eu posso estar lhe falando?
uma carteira, né, uma carteira ao qual tem controle, né, ao qual tem controle disso aqui, né, mostrando mais uma vez que ela é totalmente descentralizada, né, ou seja, não tem ninguém ali no comando, 100% descentralizada. E aí, uma coisa que é exatamente o que? Os preços continuam a aumentar. Por quê? Devido à queima que vem acontecendo, valorização da moeda e tudo mais. Lei da oferta e da procura. Então, cada vez que uma FEB é transferida, 1% de transação é destruída, aquilo que eu falei. Logo, a gente tem 1%, né? Já foi explicado anteriormente, 1% se você compra, vai 1%, né? E na volta, quando você vende, vem 1%. No totalizando, cada pessoa, cada investidor faz a moeda queimar 2%, né? Se a gente for analisar pelo que eles dizem aqui, né? Beleza? Então a gente vê aqui que vem 100% está bloqueado na piscina de liquidez, né? Ou seja, para exatamente causar uma liquidez ali dentro. Ou seja, a hora que você quiser comprar e vender, você conseguir fazer isso sem depender de uma pessoa comprando ou sem depender com a pessoa vendendo. Como assim? Vou explicar isso mais uma vez, coisa que já foi explicada. Mas às vezes as pessoas têm dúvida, então não custa nada. Então, o que acontece? Às vezes quando você quer realizar uma compra, né? Quando você tem realizado uma compra, para você realizar a compra tem que existir um vendedor para exatamente essa venda e essa compra se casarem, né? No que vai se casar, ela se concretiza, né? Ela se concretiza. E o que acontece? Se não tem uma liquidez, né? Ou seja, o comprador tem que esperar aparecer um vendedor, né? Ou seja, a ordem dele fica pendente até não sei quantos dias e tudo mais, né? Para exatamente essa transação ela ser completada, que pode durar dias, meses, né? A gente não sabe. Logo é quando não tem liquidez. E como tem a liquidez e tudo mais, essa piscina de liquidez, ela acaba fazendo isso, né? O que acontece? Por mais que o dinheiro fica preso aqui, ele está valorizando e ele acaba causando uma liquidez nisso aqui, sem depender que o comprador precise de um vendedor obrigatoriamente. Claro, para a transação ocorrer precisa disso. Mas eu digo não na questão de ficar buscando, ou seja, não de ficar esperando um vendedor ou um comprador para estar fazendo essa transação. Beleza? Então ele vem falando que o buraco negro é hiperdeflacionário, né? Então ele já fala aqui que 50%, né, do suprimento já foi enviado para esse buraco negro, que é como se fosse uma piscina de liquidez, que eu gosto de falar isso, para exatamente causar uma liquidez. Ou, né, tem dois tipos, ou uma que no caso a gente fala de pool, né, a gente fala de pool, que é a piscina de liquidez, e tem um outro caso também, né, tem um outro caso que também que a gente chama de banco é como se fosse um banco de moedas, né, que ninguém consegue tirar essas moedas aqui, elas vão entrando aqui para exatamente diminuir a quantidade delas no mercado, né, diminuir a quantidade delas no mercado. E no que vai diminuindo a quantidade do mercado, vai valorizando cada vez a moeda mais. Beleza? Então a gente começa a ver aqui tudo mais, informações. Então agora a gente vai atrás do Twitter, né? Como eu sempre venho falando, a gente através do Twitter, realmente a gente começa a ver algumas informações. Opa, a gente tem um negócio muito interessante aqui, olha, 14,9 mil seguidores. Então, o que acontece? A gente tem uma quantidade de seguidores muito boa aí, né? Então, notando que realmente o projeto tem uma grande visão, né? E aí eles ficam aqui toda hora lançando eventos, igual a SafeMon, gente. Ou seja, para estar ganhando um BNB e tudo mais. Então, o que? Para estar interagindo, né? Aqui foi o lançamento da Pancake. Então, como vocês podem ver, o lançamento foi dia 21 de março, né? Ou seja, 21 de março, ou seja, um lançamento recente, mas para quem ainda não entrou e tudo, isso é muito bom para estar pegando uma boa entrada, né? Então a gente começa a ver isso e ver que praticamente, será que é uma boa moeda ou não? Então a gente vê isso, as moedas são autodestrutivas, né? Uma das coisas que a gente notou, elas são autodestrutivas, né? Autodestrutivas. Uma das coisas. A outra é 50% foi lá para o buraco, né? 50% foi para o buraco. 1% na compra, né? E 1% na venda, né? São destruídos, né? Como se fosse. E aí no caso a gente tem um total de 2%, né? De cada transação. Então a gente vê vários motivos para estar
diminuindo cada vez mais essa moeda dentro do mercado, logo causando uma liquidez, né, e um aumento de volume em breve, né, como ainda está no início e tudo mais, então a gente pode ver que praticamente seria isso, beleza? Então agora a gente vai buscar informações sobre essa moeda, né, vamos atrás do gráfico, vamos procurar aqui, a gente vê, ó, aqui na BS Scan, a gente hoje tem um total, né, de moedas, desculpa, a gente tem um total de 890 mil milhões, bilhões, trilhões de moedas já dentro do mercado. Um total de 4.408 holders, ou seja, o aumentozinho aqui, ó, acontecendo aqui também. Então a gente nos últimos minutos, ou só hoje na realidade, olha aqui o tanto de transação que já está tendo, né? Então a gente vai abrir o gráfico agora e você vai ver e a gente vai analisar junto, beleza? Então a gente vem aqui, como eu sempre falo, apaga isso aqui, coloca o código ao qual a gente quer, que é a FEB, né? E a gente vai começar a fazer a nossa análise primeiro, beleza? Outra coisa que eu quero mostrar, galera, me perguntaram, você comprou já essa moeda e tudo mais? Eu vou provar para vocês que eu já fiz essa compra aqui, ó. Como vocês podem ver, eu realizei essa compra aqui, tá vendo a minha compra aqui? E aqui o token, quantidade de tokens, ó, 102, 131, 713. Aqui, como vocês podem ver, eu realizei já a minha compra. Antes de falar que eu tô falando, gente, você tá empurrando vários projetos, tudo, então, se eu realmente eu tô comprando, se eu realmente estudei o projeto, eu vi que é um bom projeto, eu compro. Se não realmente é um bom projeto, tudo, eu não compro, né? No caso da Real, eu vi que não era um bom projeto, você tá vendo que você não vê Real aqui. Então, é basicamente isso que eu quero estar mostrando para vocês. E quando foi lá no mercado, apareceu lá no mercado na hora também a minha compra, ó. Como vocês podem ver, né? A minha compra é de 0,00600 BNBs, 113 bilhões de February, né? Como a gente pode ver, uma quantidade muito grande que eu fiz a compra com pouco dinheiro, hein? Só lembrando que foi com pouco dinheiro, né? Então a gente já tá aqui, a gente já vai dando na nossa analisada aqui. Eu quero mostrar para vocês, olha, tubarões já envolvidos já dentro da moeda, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, tubarões, ou seja, traders acima do que 100 mil reais e até 500 mil dólares, desculpa, 100 mil dólares a 500 mil dólares. Então, tubarões você pode ver que já estão envolvidos na jogada, tá vendo? E aqui a gente já começa a ver uma grande quantidade cada vez aumentando, beleza? Deixa eu dar uma atualizada aqui no gráfico, eu acho que deu um bug, mas vamos lá. Então, gente, é o que eu falo, eu faço análise, né? Realmente eu vi que é um bom projeto, eu invisto. Se não, eu não invisto nem nada. Então, eu faço toda uma análise antes para exatamente depois tomar a minha decisão. Beleza? Então, vamos aqui rapidão, vamos dar a nossa analisada, né? A gente tem aqui, né, uma região de suporte. Olha aqui para vocês verem que está no suporte. Isso aqui é basicamente o que está acontecendo, que acontece praticamente em todos os lançamentos de uma moeda, né? Então, vamos lá. Aconteceu uma subida aqui, né? Onde seria os 50%, seria aqui. Mas a moeda não teve força, então ela reverteu. Então ela testou o suporte, né? Subiu de novo, correção de 50%, seria aqui, ó, a correção aqui. Subiu de novo, correção de 50%, seria aqui, nessa região aqui, não é? Ela não veio, então ela foi testar novamente, né? Ela veio aqui. Eu não considero isso aqui, eu já considero uma reversão para a tendência de queda, porque olha a angulação que ficou, né? Então, depois ela subiu aqui, depois ela confirmou a reversão, rompeu a LTB, né? A LTB, rompeu mais ainda a LTB, né? Depois veio aqui para testar o suporte, novamente, como vocês podem ver, testou o suporte novamente e voltou para o período de lateralização. Então, o que? Como vocês podem ver, esse período de lateralização é o melhor momento para estar se comprando uma moeda, né? Então, como vocês podem ver, está no período de lateralização. O que a gente espera, né, é exatamente o período de acumulação, como vocês podem ver, para depois que acontecer essa acumulação, bem aqui numa região por aqui, acontecer o rompimento, a quantidade de volume aumentar, né? Depois testar essa resistência aqui,
né? Primeiramente ele vai testar essa resistência aqui, ó. Então a resistência aqui, depois dessa resistência, ele vai testar essa resistência superior, depois essa aqui. Claro que é o que eu falo. Ou seja, a moeda está bem lá embaixo, bem lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, custando 0,0000029. Então o que acontece? Uma quantidade inferior, né? Então, por exemplo, se você colocar aqui R$1.000, um exemplo, né? R$1.000, você vai comprar mais de quase, como é que eu posso falar, 200 bilhões de moedas aí, né? Então o que? Como a queimas e tudo mais, cada vez vai valorizando a moeda e se tornando mais escasso, né? Então, como você pode ver, o período para comprar, um excelente lugar para comprar moeda seria exatamente nessa região, né? Nessa região seria o período para comprar, né? Não tem região melhor do que essa para você estar comprando, né? Aí você vai fazer sua análise, você vai realmente ver se realmente vale a pena ou não para você estar entrando, né? Como você pode ver, lançamento, né, isso aqui. E o que eu sempre falo, após o lançamento, o que o mercado vai tentar fazer? Tentar romper as resistências e resistências e resistências para chegar na resistência de lançamento. Para após chegar nessa resistência de lançamento, procurar valores maiores. Agora analisa comigo, se você comprou nessa região aqui, né, um pouquinho já de alta aqui, ó, por exemplo, aqui em 0,0000029, quando ela chegar mais ou menos aqui em 0,60, 0,0060 queria mais ou menos aqui, você já dobrou o seu capital. Quando chegar em 0,00090, que seria praticamente aqui, você já triplicou o seu capital. Quando chegar em 109, 10, 11, 120, seria mais ou menos aqui, você já quadruplicou o seu capital. Então, quando ela chegar mais ou menos aqui, você praticamente ganhou mais do que 1.000 a 1.500%, né? Então, é o que eu falo. É uma grande oportunidade aí, vocês estudem, vocês analisem, né? Vejam a ideias aí de vocês, se realmente vale a pena ou não, né? Então, o que acontece? Mais uma vez, vou mostrar aqui para vocês minhas moedinhas aqui, ó, minha FEB aqui, né? Então, como vocês podem ver, já estou dentro, né? E vamos ver se a gente consegue arrecadar uma boa oportunidade. Beleza? Então, galera, seria isso basicamente que eu vim trazer aqui para vocês, rapidão. Acho que uma coisa boa aqui para vocês, aí vocês vão analisar. Vocês vão estudar a ideia de vocês, ó, 4.408 e tudo mais. Então vocês vão estar dando uma estudada de vocês, né, e tirando a conclusão de vocês. E realmente decidirem se investem ou não. Beleza? Mas é o que eu falo, com pouco dinheiro aqui, 10, 15, 20 dólares a 100 dólares, você já ganha uma quantidade de moedas absurdas, né? Como você pode ver, um volume comprador aqui, ó, nas últimas 24 horas aqui, ó. Como vocês podem ver, o volume comprador tendo força, né? Ou seja, uma região de resistência, como vocês podem ver, coisa que já expliquei, e lateralização. Então tá na lateralização. Então, um período excelente para você estar comprando. E eu comprei aqui, ó, 0,028, se eu não me engano, não foi? 0,1, então foi mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, a melhor região para compra eu fiz a compra, entendeu? Então, é isso, galera. É isso, então estudem o projeto, analisem, tirem a conclusão de vocês, realmente vejam se vale a pena ou não vale. Não é aquilo como eu falei, né? Ou seja, escuta a moeda e tudo mais e já vai investindo. Vocês viram a moeda que me mandaram no início do vídeo aí, o que é, realmente é. Você mesmo não teria coragem de estar colocando a sua moeda. Beleza? Então eu vou nessa, quero agradecer a participação de cada um. Pessoal, vocês querem uma moeda, não mandem no chat, mandem nos comentários. Por quê? Porque nos comentários eu consigo ver ali nos comentários e consigo encaixar aqui no cronograma, entendeu? Se vocês colocam ali no chat, o chat se apaga e eu não vejo depois e não tem como saber. Então quer uma moeda, só tá dando uma olhada. Outra coisa, se você quer realmente ver, notícias sobre, por exemplo, sobre os vídeos e tudo mais, os meus vídeos passados, você vai clicar aqui em Lobo Cripto, como eu sempre venho falando, você vai em vídeos aqui,
Ó, todos os vídeos ao qual eu já venho falando e tudo mais, repetindo, estão todos aqui, gente, ó, sobre a RPD, sobre a SafeMon, né, sobre a SafeMas. Então quem ainda não viu, só tá dando uma olhada, ó, sobre a hoje, sobre a Kim. Quem me perguntou qual que era a primeira moeda do vídeo, era essa Kim aqui, né? Ou seja, que a gente está acompanhando aí. Então, o que acontece? Aqui está sobre a SafeMon, vocês estão vendo? Se vocês voltarem aqui no vídeo da SafeMon, a gente falou aqui quando elas estavam lá no início, né? Então, cada hora a gente vai vendo uma evolução. A gente também tem aqui o vídeo de ganhe as criptomoedas para você assistir tudo e ver como é que você vai ganhar as suas BNBs, as suas TRX e tudo mais, e entender mais sobre os projetos e tudo mais. Então tem explicação aqui, cada dia mais vídeos aqui que eu estou trazendo para vocês para estarem evoluindo. Outra coisa, se você não assistiu aquele ensinamento daquele curso gratuito que eu venho passando aqui no YouTube, tá aqui o vídeo, ó, de 1.500 por grátis. Então você vai assistir, você vai entender o que é um mercado, o que é um candle de alto, o que é um candle de baixo, o que é um período de lateralização, o que são suportes, o que são resistências, o que são LTB, o que é um LTA. Então nesse vídeo eu explico tudo para vocês, gente. Querem aprender realmente o mercado? Então é o que eu falo. Se você pegar isso aqui, né? Se você pegar aqui e você sentar a bunda na cadeira e assistir todos os vídeos aqui, você vai aprender muito mais do que um curso que você vai pagar por aí, entendeu? Então é isso, vou nessa, um abraço para cada um de vocês, quero agradecer, galera, um comentário de vocês, deixe um like aí, né? Que eu acredito que através disso é que vocês aumentam as visualizações para o YouTube divulgar para mais pessoas pelo algoritmo deles, beleza? Então eu agradeço cada um de vocês, vou nessa, valeu e eu fui!